O agronegócio brasileiro empregou em 2024 mais de 28 milhões de pessoas, aumento de 1% frente ao ano anterior, conforme indicam pesquisas realizadas pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A participação do setor no total de ocupações do Brasil atingiu 26% no ano. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento no número de empregados com e sem carteira assinada, pela maior participação de trabalhadores com nível educacional mais elevado e pela maior presença feminina. Historicamente, no início do ano, a procura por vagas no agronegócio aumentam, mas apesar das oportunidades, ainda se esbarra na falta de qualificação. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o consultor da Iabiliza Soluções Empresariais, Gilson Lisboa Nogueira. Bom dia, Gilson. Prazer em receber você aqui no canal do Boi. Bom dia, Kylie. O prazer é meu. Obrigado pelo convite e vamos lá. O agro é um setor que cresce cada vez mais com o passar dos anos. Quais são as vagas que devem ser tendências agora em 2026? Kylie, o agro ele cresce e ele vai continuar crescendo. As vagas, nós teremos vamos pensar em duas vertentes. Nós teremos a manutenção das vagas que já vem acontecendo, que são as vagas operacionais, que são as vagas administrativas. Mas se a gente entender um pouco o cenário do agro, a pressão que o agro vem sofrendo, em especial a partir de 2026, com o custo de produção em alta, com o preço das commodities caindo, com a taxa de juros elevada, com o crédito mais dificultoso, a gente enxerga, a gente entende que as vagas que serão demandadas, que serão tendências, são as vagas que consigam responder à necessidade do segmento para a sobrevivência. Então eu vou te dar um exemplo. Vagas vinculadas à área financeira e controladoria. Olhando para crédito, olhando para planejamento orçamentário, olhando para fluxo de caixa. Tá? Vagas de tecnologia também, tá? Que consigam fazer uma conectividade geral, integrando o campo, a dados, a gestão administrativa, vagas vinculadas à análise de dados e vagas vinculadas à rede, que são vagas importantes, tanto para poder conseguir precificar e proteger o produtor na negociação, quanto para poder apoiá-lo na definição de novos investimentos. Vagas vinculadas ao marketing também serão vagas que com certeza vão ser tendências nesse ano, porque o agro ele é muito eficiente, o agro é muito tecnológico, o agro de fato é um grande diferencial. Agora o agro ele tem a necessidade, essa é uma tendência, de comunicar toda a sua eficiência da porteira para fora. Então, certamente vagas vinculadas ao marketing também serão bem demandadas no segmento. A modernização do campo, impulsionada pelo uso de tecnologias, pela gestão eficiente, pela adoção de práticas sustentáveis, vem transformando o perfil do trabalho no agronegócio brasileiro. E embora o número de empregos tenha diminuído ao longo dos anos, o setor tem oferecido melhores condições de trabalho, salários mais altos e maior formalização, consolidando-se como um agente de desenvolvimento econômico e social em todo o país. Esse constante crescimento exige mão de obra mais qualificada e muitas vezes a vaga fica aberta por muito tempo até encontrar esse funcionário. Por que é tão difícil assim achar esse colaborador na prática, no dia a dia? Nós temos aí alguns motivadores, O primeiro motivador é a competitividade. Um segmento que cresce tanto, ele tem muita competitividade. Então a competitividade ela pode ser local, regional ou nacional. O que é a competitividade local? São aquelas posições mais incipientes, iniciantes, um operador, um auxiliar. Isso o agro disputa com seus vizinhos de porteira.
não é? Aí você vai para uma competitividade regional. O que é o regional? Já é uma posição de média liderança que pode transitar entre as cidades. E você tem a competitividade nacional, né? Essa dá-se principalmente para os executivos, né? Os executivos hoje, eles transitam entre as regiões, né? E essa movimentação de executivo entre as regiões, isso tem reflexo no salário, isso tem reflexo no benefício, isso tem reflexo nos programas de sucessão das empresas. Mas a gente também tem outras visões, né? Tem a expectativa de carreira. Então, os profissionais que migram hoje, os profissionais que estão hoje buscando posições no segmento, eles têm uma expectativa de carreira. Então, aquele assunto, aquele tema que antes era interno, hoje é público. Então, as pessoas pesquisam as vagas, né? Pesquisando as vagas, elas entendem, olha, naquela empresa eu tenho possibilidade de crescimento. Então, isso é um fator, é um desafio. Existem as barreiras geográficas. Infelizmente, Kaeli, né, pelo fato do que eu comentei um pouco atrás, né, que o marketing ele vai entrar com força para poder divulgar o agro da porteira para fora, faz com que a necessidade que as empresas tenham de trazer colaboradores de outras regiões, isso acaba sendo impacto, porque a barreira geográfica é um impeditivo, porque as pessoas não conhecem o agro, né, as pessoas ainda têm um relativo preconceito por aquilo que elas não conhecem. Não é? Esses são alguns dos desafios para a contratação dessa mão de obra. Gilson, e o candidato que quer entrar no setor, mas que nunca trabalhou no setor, o que ele deve fazer para conquistar uma vaga dessas, né? Que a gente sabe que tem muita pessoa que ele quer entrar no nicho aí do agronegócio, ele quer fazer carreira, como você falou muito bem. O que ele faz? Ele precisa de, primeiro, se qualificar. A gente tem uma mão de obra desqualificada, né? O agronegócio é um segmento que ele está a reboque de muitos outros no sentido de qualificação, ele está um segmento muito qualificado, então a gente tem um gap tecnológico entre o que o agro fornece, o que o agro precisa, para a mão de obra que a gente tem disponível. Então acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem como funciona o agro, buscarem a qualificação necessária, né, para poder estar no agro. O segundo ponto é relacionamento, Kaeli. As pessoas, os candidatos, eles precisam de ampliar a sua rede de relacionamento, né? Se conectar com pessoas que estão no segmento. Hoje a gente tem uma série de portais de vaga que dão esse caminho, né? Buscar empresas que têm programas de trainee, programas de estágio. Existem muitas empresas que têm posições abertas com programas de trainee, com programas de estágio, que inclusive valorizam e buscam profissionais que venham eventualmente de outros mercados, né? Então imagina, alguém que veio do varejo, não é, e que quer migrar para o agro, esse alguém tem um cunho, vamos dizer assim, na área comercial e na área de logística muito forte, né? Alguém que vem da indústria, que quer migrar para o agro, ele tem um viés de automação e de gestão muito forte. Então ele tem que entender o que o segmento precisa, o que lhe falta e o que é que ele pode buscar de capacitação para estar no segmento. Tem uma série de possibilidades aí de movimentação, né? O networking é essencial, mas eu acho que o ponto principal, que é o que as empresas buscam hoje em dia, Kaeli, é o profissional que esteja disposto a aprender, não é? E que venha com uma bagagem e com uma vivência tecnológica, não é? De liderança. E quando eu falo liderança, não é ser líder, é uma autoliderança, não é? Que tenha uma visão financeira apurada, que tenha preocupação com sustentabilidade, que são todas bandeiras que estão aí no dia a dia do agronegócio, e quem quer entrar nesse mercado precisa de estar antenado em algumas dessas, tem várias outras, mas essas são algumas das. Gilson, encerrando aqui a nossa entrevista, só para a gente atualizar o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Produtor. Vaga tem, né? Oh, se tem. E muita vaga, né? A gente tem aí uma dimensão de eu tenho 5 vagas para cada colaborador, tá? Isso é um estudo que eu tenho em média, 5 posições para cada pessoa. Então a disputa está grande. Agora, por que não consegue preencher as vagas? Pelos motivos aí que eu já explanei, não é? Tem a barreira geográfica, tem o gap tecnológico, né? As empresas precisam de muito mais do que os colaboradores, né, ou do que as pessoas que estão no mercado oferecem, tem a competitividade, né, tem uma série de variações e de fatores
que contribuem para isso.